Fala pessoal, olha nós aqui de novo para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, na carteirinha do canal, vou comprar o ETF aí Hash11, que estreou aí na bolsa, bem legal, né? O povo aderiu bastante, até por ser uma novidade. E a gente vai comprar na prática aí pelo Banco Inter. Quem puder se inscrever no canal, a gente agradece aí, mano, chegar nos 500 inscritos. E primeiro, bora falar um pouquinho aí o que é o ETF e um pouquinho sobre o Hash11, entendeu? Porque na verdade o vídeo se comprando eu fiz ontem, só que eu não tive tempo para gravar essa apresentaçãozinha aqui, entendeu? Vou comprar 2.400 e pouco ali de Hash11 na prática. Fiquei juntando. Engraçado, né, mano? Como o cara, ele junta o dinheiro por um tempo, aí vai ali em 3 segundos tu torra tudo, tá ligado? E outra coisa que na bolsa tu aprende que tu é muito pobre. Enquanto tu tá comprando ali, sei lá, mano, comprei 48 cotas de Hash11. Tinha uns malucos lá comprando e vendendo 10 mil, não sei quantas mil cotas, mano. Velho, a gente entende quão pobre a gente é nesse mundo. Bem, pessoal, então bora lá ver o que é ETF aí. Certo, mas o que é ETF? Bora falar disso aí. Tá, mas para investir no ETF, tu tem que saber o que é um ETF, entendeu? ETF, pessoal, é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que pode ser traduzido para fundo negociado em bolsa. Basicamente, é um fundo de investimento que tem como referência algum índice da bolsa de valores, como por exemplo, nosso Ibovespa aqui. Um ETF é composto por uma série de ativos financeiros administrados por uma gestora especializada, que tem como investidores um grupo de pessoas. Entendeu? Para investir num fundo, cada pessoa compra uma cota de participação, cujo valor varia de acordo com o produto. Ou seja, em vez de investir diretamente, o investidor paga para ter uma cota de um fundo administrado por uma gestora. Por estar atrelado a algum índice de referência, o ETF é composto de uma forma que consiga imitar o indicador. Bem gripado, né, mano? Um fundo referenciado no Ibovespa, por exemplo, deve ser composto pelas mesmas ações do índice e nas mesmas proporções. Mano, tu pensa ali, por exemplo, o cara quer investir nas 100 empresas lá do Ibov, mano. O cara vai comprar 100 empresas, mano. Não vai, mano. O cara vai comprar o BOVA11 lá, mano, e tal, entendeu? A não ser que ele queira sofrer nos dedos e no imposto de renda, né, mano? Bem, pessoal, o Hash11 é o primeiro ETF de criptomoeda do Brasil. Ele estreou na bolsa com uma alta de 13%. No caso, ontem, né? Criado pela gestora Hashdex, o ETF é negociado com o ticket Hash11 e está disponível para qualquer tipo de investidor. Eles esperavam ter ali nas reservas cerca de 250 milhões de reais e tal, mas acabou que mais que dobrou, né? Chegou nos 615 milhões, entendeu? No caso, ele já chegou como o quinto maior ETF da Bolsa Brasileira. Na renda variável, foram emitidas 12.300.000 cotas. O valor de cada cota foi de R$ 47,02, além de uma taxa de ingresso de R$ 2,98, totalizando R$ 50. Aí vem o que é Nasdaq Crypto Index, ou NCI.
Assim como outros ETFs, fundos negociados em bolsa que acompanham o índice, o Hash 11 vai replicar o NCI desenvolvido pela Nasdaq e a própria gestora Hashdex, com o intuito de refletir globalmente o movimento do mercado de criptoativos. O NCI está conformado por uma cesta de 6 ativos, que seguem critérios rigorosos de elegibilidade. A composição do índice será recalculada trimestralmente. Bem, isso aí foi uma breve explicaçãozinha. E é isso aí. Vantagens em investir em ETF. Bora para a primeira vantagem aqui, pessoal. Valor acessível. Além do grande potencial de valorização e da diversificação da carteira, você consegue investir em bons ETFs com menos de R$100. Bem, por exemplo, aí tu pega o Hash 11 mesmo, entendeu? Ele tá por volta ali de R$53, R$54, entendeu? E quando tu tá investindo nele, na verdade tu tá investindo ali, ele tá seguindo um índice, entendeu? Que tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem o Chainlink, tem o Litecoin, tem o Bitcoin Cash, ou seja, tu tá diversificando o investimento. O segundo motivo, pessoal, é a facilidade e praticidade. Por serem negociados na Bolsa de Valores, você pode comprar ou vender seus ETFs de maneira rápida. Ou seja, a liquidez, mano, entendeu? É aquele velho exemplo lá, mano, da casa e apartamento físico e do fundo imobiliário. Qual que tu acha que é mais fácil, mano? Entendeu? Tu vender tuas cotas de fundo imobiliário ou tu vender um apartamento, uma casa, entendeu? Ou vice-versa também. Qual é mais fácil, tu receber o aluguel do teu apartamento, da tua casa ou do fundo imobiliário, entendeu? Claro que os dois investimentos, mano, tem suas características e seus riscos, mano, entendeu? É por isso que tudo, mano, na verdade, tudo na vida tu tem que analisar, velho. Tudo tu tem que estudar, entendeu? A vida é pra ser vivida, mas aí que tá, tu tem que ir ganhando conhecimento. Senão, ainda mais no Brasil, mano, que, sei lá, mano, desde criança tu já aprende que o negócio não é fácil não, mano. Terceira vantagem aqui. Gestão passiva. Você não precisa se preocupar com o ajuste de posição de um ETF, já que ele replica um indicador e atinge na grande maioria das vezes resultados iguais ou superiores ao dele. Quarto motivo, diversificação. Ao investir em um ETF, você compra ações de várias empresas. No caso aqui a cota, né? Pagando muito menos do que se comprasse elas separadamente, ajudando assim a diversificar e proteger sua carteira de oscilações do mercado. Bem, mas nessa daqui, mano, a gente tem um ponto que é interessante. Por quê? É o ETF de quê? Entendeu? Também tem que ver isso aí, tá ligado? É de criptomoedas, mano. E as criptomoedas são conhecidas pelo quê? Assim como ela pode ter uma variação muito abrupta para cima, ela pode ter também para baixo. E não é todo... Mano, as pessoas sempre dizem isso aqui. Mano, quando tu escuta uma coisa distante para ti, tu nem sabe, tu nem liga. Mas, por exemplo, se tu acordar lá, mano, e ver uma ação que tu comprou de R$20 tá 10, tu vai ficar meio que em choque, tá ligado? Por exemplo, um exemplo aí que eu vou dar pra vocês. A ação da IRB, velho. Mano, teve gente que comprou essa porcaria lá pra R$40, tá ligado?
Mano, caiu pra 6 e pouco, mano. E tem gente ainda hoje com o preço médio nela, 30, 35 reais, velho. Tem noção do que é isso? Entendeu? E já pensou se essa empresa fosse 10% da carteira do cara? Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu tenho quase 10% em VEG. Já pensou se isso acontecesse com a VEG? É quase impossível, né, mano? Porque a gestão da VEG, entendeu? Nunca deu o intuito de nada perto do que aconteceu com a IRB, né? Totalmente diferente. Entendeu? É por isso que a pessoa tem que avaliar a exposição dela a todo tipo de ativo, velho. Entendeu? Beleza, pessoal. Agora, bora comparar aqui dois dos principais ETFs, no caso do Brasil e dos Estados Unidos. Primeiro do Brasil, a gente tem aqui o BOVA11, que é um ETF que acompanha o índice Bovespa. Ao investir no BOVA11, você estará se tornando sócio das maiores empresas do Brasil, como Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, Embraer, Magazine Luiza e com apenas uma ordem de compra. Mano, quem quer seguir um índice aí, mano, compra, né? E também tem o IVVB11. Esse ETF replica o S&P 500, principal índice da Nasdaq, que é a bolsa onde estão as 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como por exemplo, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Disney, Netflix, Visa e tantas outras. Ou seja, para quem quer ter aí uma diversificação grande e não quer sofrer comprando cento e poucas ações aqui no caso do Brasil, entendeu? Ou então 500 no caso de lá, entendeu? Vamos só dar uma ordem de compra e pronto. É isso aí, mano. Facilitação, mano. E menos burocracia, entendeu? Certo, pessoal. Então, bora falar aqui da composição da carteira do Hash 11, né? Que ele segue a composição do Nasdaq Crypto Index, ou NCI. Primeiro, a gente tem o Bitcoin com 77,81%. Segundo, a gente tem o Ethereum com 18,33%. Terceiro lugar, a gente tem o Litecoin com 1,43%. Quarto lugar, o Chainlink com 1%. Em quinto lugar, a gente tem o Bitcoin Cash com 0,76%. Em sexto lugar, a gente tem o Stellar com 0,68%. Lembrando que quando a pessoa compra a criptomoeda direto, ela tem uma isenção ali até 35 mil. Entendeu? Mais do que isso, o cara tem que pagar imposto, né, mano? Já o ETF não. Qualquer lucro ali na venda tem que pagar os 15%. Bem, a diferença, mano, é que, sei lá, mano, ali na bolsa tu dá, entendeu? Tu compra ETF sem burocracia e tal. Mano, até hoje é complicado esse negócio de fazer conta de corretora de criptomoeda, velho. Porque o que mais vê aí é essas corretoras aí dando calote nas pessoas, as pessoas perdendo muito dinheiro e tal. Complicado, entendeu? Aí agora, entendeu? Tu paga aí, tu compra um ETF fácil ali, que segue um índice, entendeu? Lembrando que daqui a algum tempo vão lançar aí o QBTC11, mano, que é um ETF que vai seguir 100% do Bitcoin. Pra mim o Hash 11 é melhor, né, mano? Afinal, o que faz melhor? Eu acho que por causa do Ethereum, velho, entendeu? O Ethereum tem um potencial muito bom, tão bom quanto o do Bitcoin. Então é bom que esteja agregado ali no índice, velho. E não só Bitcoin.
Fala pessoal, estamos aqui no aplicativo aqui do Banco Inter para comprar o ETF Hash11, que foi liberado hoje aí na B3. A gente tem aqui R$ 2.458 para torrar em Hash11 aí, que a gente economizou aí para comprar esse trambolho aí. Bora lá comprar na prática. O aplicativo esses dias aí, mano, tá bem lentinho, tá ligado? Entendeu? O aplicativo essa semana aí tá bem lento. O Hash11 aí começou com uma lapada aí pra cima, né, mano, de 10%. Tava ali na casa dos R$ 52. E começou a estabilizar na casa dos 50,30 e 50,70. Entendeu? Lembrando que semana passada eu tinha comprado a ação de Oi a 1,70. Tá 1,78. Não é aquela coisa, né, mano? Pra quem compra ação de Oi, o negócio não é agora, mano. Tu tá meio que armazenando a ação de Oi, mano. Entendeu? Porque o negócio da Oi é 2022, entendeu? 2022. Entendeu? É a Infraco com a fibra ótica e o serviço ali digital da Oi pra setor corporativo. É isso aí que vai dar lucro para a empresa. Entendeu? Agora é mais questão de comprar e manter as ações de Oi. Entendeu? Não creio que vai ter nenhum boom nas ações de Oi a curto prazo. Entendeu? Carinha ali com quase 10 mil. Povo rico, mano, tu é louco. Mas aqui, por 2 mil e poucos reais pra comprar. O maluco ali vendendo o que, mano? Uns 500 mil reais, velho, de Hash11. Entendeu? Bem, mano, eu acho que preço importa. Mas como é pra longo prazo, para desenvolver, né? Ver o que o mercado de criptomoedas tem a oferecer nesse índice aí, entendeu? Não acho que a pessoa deve alocar a grande parte da carteira assim, a não ser que esteja muito preparado, velho. É criptomoeda, tá ligado? Tu vai seguir o índice muito, entendeu? É uma montanha russa muito louca, mano. Pode cair 10, 20% no dia, entendeu? Vou dar ordem aqui, acho que para comprar ação é isso aqui mesmo, entendeu? Bora ver como é que fica. Dá pra comprar o que, mano? 40. Dá pra comprar 48. Vou botar aqui 50.
comprar isso aqui. Bora tentar comprar por R$50, 25 centavos, 48 aqui, mano. Não. Botar 26 aqui que sai provavelmente. Bora botar aqui a assinatura digital, velho. A ordem ficou em aberto aqui, pessoal. Entendeu? Bora ver lá quanto é que tá. R$50,30. Eu botei 50 e 26. Qualquer coisa altera a ordem, mano. Ih, rapaz, acho que não vai dar não, velho. Ih, tá quase, maluco. Bora, mano, 3 centavos, velho. Os mano ali comprando de uma, velho. Não sei se eu corto essa parte do vídeo aqui, mano. Entendeu? Mano, eu criando coragem aqui, não sei se eu compro o Banco Inter e Local Web, mano. Tá ficando muito caro. Local Web nem tanto, né? Agora Banco Inter, velho. Bem, mano, acho que eu vou alterar a ordem. Acho que eu vou alterar a ordem. A paciência é uma parada muito louca, velho. Entendeu? A paciência é uma coisa muito louca. Entendeu? Por exemplo, teve gente que comprou lá naquele gapzão lá de 52, tá ligado? Eu vou ter que acabar aumentando a ordenzinha aqui, cara. Vou botar 50 e 49. Ou 48. Vou botar 50 e 40. Tá legal.
continuando aqui essa saga aí, mano. Mano, eu não sei se é só eu, mas eu gosto de ficar vendo assim quando eu boto uma ordem, ela até ser executada, tá ligado? É tipo uma terapia, sei lá. Pronto, foi executada, cara. Já tá 5,39. É a vida, mano. Não pode fazer nada. Não foi executado, mano. Ó, executado, pessoal. 48 papéis aqui de Hash 11 a R$50,40. É nóis. É muito louco isso, mano. O dinheiro que tu juntou durante um tempo assim, aí tu gasta em um segundo, tá ligado? Bem, pessoal, esse aí foi o vídeo. Se alguém gostou, mano, se inscreve aí. E agora bora preparar o almoço ali, mano. Já tem faculdade, mano. Falou, galera.